Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Na continuação do nosso devocional passado, falando sobre queda, hoje quero falar sobre o orgulho. Falamos sobre a tática de usar o ouvido como porta para derrubar uma pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Isso pode acarretar um distúrbio dentro de nós, pode causar danos emocionais, danos espirituais e acabamos, infelizmente, numa queda. Assim como nós falamos da queda de Adão e Eva. Mas hoje vamos falar sobre um segundo tipo de queda, que é a queda do orgulho. A queda de quem achou que não cairia, a queda de quem achou que estava tão próximo de Jesus, que isso não aconteceria com ele, não cairia porque achou que estava pronto, mas, de fato, quem está pronto sem a ajuda do Espírito Santo? Se é o Espírito que nos capacita. O que eu vejo aqui nessa passagem que nós vamos estudar é um homem com um plano enorme na vida dele, um plano de Deus enorme, mas ele teve tanta pressa que as coisas acontecessem que ele preferiu inchar do que de fato crescer. Nós vamos falar hoje sobre a queda de Pedro. Antes de Pedro negar o Senhor Jesus, o seu coração estava cheio de orgulho, cheio de soberba. Em, uma, em um momento, quando Jesus diz ir para Jerusalém para ser castigado, para poder apanhar, para poder sofrer, Pedro chama Jesus de lado e diz: O que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? Olha, ouve o que você está dizendo. Você está dizendo que você vai lá sofrer? Não faz isso. Olha, seja mais cuidadoso contigo mesmo. E Jesus olha para Pedro e diz: Arreda-te, Satanás. Naquele momento, o Pedro, com o coração cheio de orgulho, talvez se achando dentre os discípulos o mais importante, recebe um freio, dizendo: Pedro, você não está percebendo que você está se deixando ser usado por Satanás. Satanás está usando a sua boca para dizer para mim que eu não devo ir para onde é o meu destino, para onde é aquilo que é plano de Deus para minha vida. E o Pedro, ele, em outro momento, quando Jesus diz: O que estão falando de mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? E uns dizem Elias, uns dizem que o Senhor é um profeta, e Pedro, levantando as mãos, diz: O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquele momento, o Pedro, ele nos representa. Porque muitas vezes, assim como Pedro, nos nossos descuidos, nós acabamos usando a nossa boca de uma maneira que Satanás se beneficia. Então, o Pedro, não quero que você olhe para o Pedro de fora, mas eu quero que você entenda que o Pedro pode estar dentro de você. O Pedro possa estar na nossa pele. E nós muitas vezes somos como Pedro. E a Bíblia diz que num determinado momento, Jesus vai para o Getsêmani, lá ele é preso, e quando antes disso, Jesus tem uma conversa com Pedro, onde o Pedro diz: Eu não vou te largar por nada. Olha, eu estou tão preso no Senhor, eu estou tão junto de ti que nada vai me afastar de ti. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu não vou, se for preciso, eu morro contigo. E começa a se desenhar o caminho da cruz, e lá está Pedro, olhando de longe, o seguindo de longe. E quando Pedro está o seguindo de longe, o Pedro é reconhecido por algumas pessoas. E o Pedro diz: Eu não sei quem ele é, eu não ando com ele, eu não o conheço.
E aqui você percebe que antes do galo cantar, foram 3 quedas seguidas uma da outra. E aquela certeza que o Pedro tinha foi se desvanecendo. Agora no seu coração, antes ocupado pelo orgulho, agora é a habitação do medo, da dúvida, da tristeza. O Pedro estava dilacerado por dentro. E até que Jesus, ressuscitando, aparece para Pedro e faz o que ele fez com a humanidade. Era Pedro quem tinha errado, era Pedro quem tinha falhado, mas é Jesus quem aparece para que haja uma reconciliação. E assim o Senhor fez com toda a humanidade. Ele reconciliou a humanidade com Deus. Olha o que diz a palavra no livro de Provérbios, capítulo 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. E o Senhor Jesus pega aquele Pedro caído e diz: Pedro, tu me amas? Diz eu amo, Senhor. E mais uma vez Jesus diz: olha, apacenta as minhas ovelhas. Continua a minha obra, Pedro. Mas antes, Pedro, tu me amas? E eu, Pedro, poxa, mas eu acabei de responder isso. Eu amo o Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas uma terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Quando alguém pergunta para você, você tá bem? E você diz: eu tô bem. Mas você tá bem mesmo? Eu tô bem. Você tá bem? Naquele momento, Pedro fez o que todos nós devemos fazer. Você sabe qual foi realmente a resposta de Pedro? Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não te amo. O Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. O Senhor sabe que eu tenho um grande respeito e uma admiração. Mas eu ainda não te amo como eu achei que eu te amava. Muitas vezes nós somos pegos pelo orgulho de dizer: como eu posso dizer que eu não amo a Cristo? É claro que eu amo. Mas não são as minhas palavras que provam isso, mas são as minhas atitudes. E muitas vezes nós acabamos tendo aquelas atitudes de quem não ama a Cristo. E por que não pedir: Senhor, me ensina a te amar? Antes que eu caia na queda do orgulho, antes que eu caia na queda de achar que eu sou pronto, de achar que eu sei o suficiente. E mais uma vez aqui, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Mas agora eu quero falar sobre um outro tipo de queda. Eu acredito que a queda do orgulho você entendeu. Nós vamos ver aqui a queda de um grande império. Como as pessoas estão acostumadas a ver. Deus é o Deus dos crentes, aquele que crê em Deus. Deus é o Deus desse povo, do povo de Israel, dos hebreus. Deus é o Deus deste povo. Mas Deus não é o Deus dos crentes somente. Ele é o Deus de todo o universo. Como falamos no início, a queda é uma realidade de todos. Veremos agora a queda de uma das maiores potências na Bíblia, a queda da Babilônia. A queda daquela que havia desbancado o Império Assírio. Seu poder de destruição era implacável, porém, Deus não é só o Deus dos crentes. Ele é o Deus que julga toda a terra. Em uma noite de festas, bebidas, prazeres, o rei Belsazar manda os servos pegarem os utensílios que eles haviam pegado do templo quando eles levaram o povo cativo para o exílio. E ali eles pegam as taças que eram usadas no templo para serviço do Senhor, e eles pegam aquelas taças para beber vinho, para poder festejar aquela festa cheia de maldade, cheio de engano. Era uma festa mundana, mas ele estava ali trazendo o santo e misturando o santo com o profano. E quem passava na frente do palácio devia pensar: eita, povo feliz! Mas no meio da festa, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede: Mene, Mene,
Tekel Ufarsim. E aquele momento a festa parou, e o rei, não sabendo o que ali estava escrito, qual era a interpretação daquilo que estava escrito, manda chamar Daniel. E Daniel chega e interpreta aquilo dizendo: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e deu cabo dele. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Pérez Ufarsim, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. E ali naquele momento a Babilônia chega ao fim. Naquela noite, Ciro, o rei da Pérsia, invadiu a cidade e matou Belsassar, cumprindo a profecia, porque o povo estava já cativo aos 70 anos. E quando Ciro entra, o rei da Pérsia, dos Medos e Persas, ele liberta o povo para voltar para sua terra. Assim será no fim dos tempos. Grandes serão julgados e não terá ninguém que os livre do juízo de Deus. Ah, mas eu não quero saber desse Deus, eu não preciso de Deus. Você vai ser julgado por Deus. Ah, mas eu tenho dinheiro, você vai ser julgado por Deus. Não, mas eu sou um rei, eu sou um prefeito, eu sou um político, eu sou alguém de grande influência. Você vai ser julgado por Deus. No Salmos 20, no versículo 7, diz: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, do nosso Deus. E no versículo 8 diz: Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Eu quero finalizar esse devocional com uma reflexão. A diferença não está na queda. Você percebeu que falamos da queda de Adão e Eva, que eram de Deus, falamos sobre a queda de Pedro, que era de Deus, mas falamos sobre a queda da Babilônia, que não é de Deus. Era um povo que era oponente ao povo de Deus. Fez o povo de Deus sofrer muito, por sinal. Então a queda ela não é exclusiva. Ah, eu caí porque eu sou do mundo. Não. Ah, eu caí porque eu sou crente, que é o diabo. Não. A queda, o cair é do homem. O homem, ele, desde o pecado, ele está propício à queda. Como se o chão tivesse sido feito de ferro e o homem fosse um imã. Está propício, está pendendo para a queda. Porém, a diferença não está na queda. Ela vem para todos. Mas a diferença está na atitude que você vai tomar depois da queda. Aqui no Salmos 20 diz: Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Perceba que dois grupos há nesse versículo: aqueles que se encurvam e caem, e aqueles que se levantam e estão de pé. Ou seja, os dois caíram. Mas o segundo grupo é aquele grupo que se levantou e permaneceu de pé. Eu espero que você esteja no segundo grupo. Eu espero que você, ao ouvir esse devocional, você atente o seu coração. Será que o destino das ações não estão te levando para a queda? Será que o caminho, as placas que estão aparecendo na estrada da sua vida não estão indicando queda a 1 quilômetro, queda a 500 metros? É hora de parar o carro. É hora de fazer uma conversão. É hora de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Se você caiu, levante-se. Esteja de pé hoje. Esteja de pé diante do Senhor, que cuida de você, que trata do seu coração. Aquele que está caído, se levante. Aquele que está de pé agora, cuide para não cair. Eu tenho certeza que essa palavra está te levantando. Eu tenho certeza que essa palavra está fazendo o orgulho cair, está fazendo os seus ouvidos serem blindados. Essa palavra está fazendo com que todo o poder que você tenha seja lançado fora, para que você, com humildade, esteja diante do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo devocional.